foi decidido que o ciclo clínico, né, o ciclo básico da saúde toda tem 11 bolsas de monitoria, e o ciclo clínico, 4 bolsas de monitoria. Tá? Isso foi decidido em todo o Polo de Macaé. Então, o ciclo básico de todas as outras, o ciclo básico de engenharia e de outras cadeiras, de outros cursos, serão 11 vagas no ciclo básico e 4 vagas por ciclo clínico de todos os outros cursos, ok? Então, 4 para enfermagem, 4 para medicina, 4 para farmácia, etc. Então, nós temos 4. Então, eu e o Luiz, nós vamos nos reunir com todas as disciplinas do ciclo clínico que sugeriram, que solicitaram bolsa, e para nós discutirmos como vão ser distribuídas essas 4 bolsas com todas as disciplinas que pediram monitoria e discutir a bolsa, ok? Então, a gente vai fazer uma reunião dessa semana, que a gente tem para fazer a prova de monitoria até 18/6. E todos os alunos que, depois, o pessoal do centro acadêmico, por favor, passem o informe para os outros alunos que todos os alunos que se inscreveram na monitoria que têm que entrar em contato com o coordenador da disciplina para avisar, para marcar a prova. Quem vai fazer isso é o coordenador da disciplina, ok? Então, entre, por favor, em contato com os alunos que estão inscritos nas monitorias, ok? A segunda coisa é, a gente abriu vaga para professor substituto e, infelizmente, a gente abriu vaga para um professor de cirurgia, 2 professores de pediatria, 5 de clínica médica e um de medicina de saúde coletiva. Então, em saúde coletiva, nós tivemos 12 inscritos, clínica médica 2 inscritos, cirurgia nenhum inscrito, e pediatria nenhum inscrito, e oftalmo, 2 inscritos. Então, estão sendo avaliados os professores para a gente ver os candidatos, para a gente avaliar quem será apto ou não para poder fazer a prova, e as provas de professor substituto devem estar ocorrendo essa semana e semana que vem. E a banca, né, tem que ser depois aprovada aqui no colegiado, a gente já tem as bancas, e estão aqui para ser aprovadas mais tarde no colegiado. As bancas de clínica médica, de oftalmo e de saúde coletiva. Terceiro informe é sobre a prova de professor efetivo. Então, quero passar no colegiado que já foi autorizado novamente para a realização da banca de professor efetivo, ok? Então, todos os professores que estão envolvidos com o concurso de professor efetivo, que ele pode voltar a ser realizado, pois já foi liberado pela reitoria, ok? Então, nós temos até dia 22 de dezembro para a realização desse concurso. Porém, quanto mais cedo a gente realizar, melhor. Para a gente, mais rápido esse processo vai andar e mais rápido a gente vai ter os professores efetivos, ok? Então, são os 3 informes que eu teria que dar aqui na reunião do colegiado. Ô, Francisco. Oi, fala, Gelson. Como não houve candidato, foi prorrogado, né, a inscrição. Mas você sabe até quando? De que você está falando, professor? Não foi, não. A gente vai pedir. Não, mas por exemplo, se tiveram 4 dias de inscrição, ele é automaticamente prorrogado. Se não tiver essa prorrogação é automática. Eu vou entrar em contato com o RH, mas isso não aconteceu, não, porque mudou um pouco essa questão do professor substituto, entendeu, Joel? Teve uma mudança muito grande nisso, né? E foi um outro formato. E a ideia da gente era fazer esse concurso e, como é que se diz? Ressetorizar, ou redirecionar. Novamente ampliar, fazer novamente como é que se diz? O edital. Porque, na verdade, algumas provas já estão para acontecer agora, entendeu? Entendi. Eu estou perguntando porque normalmente é republicado automaticamente. Isso daí, geralmente a linha
a linha histórica dos concursos para substituto, para quando não tem candidato, isso realmente acontece, né? Mas a gente está vendo ver qual vai ser a viabilidade, né? A gente está tentando mapear se vai ter candidato ou não, porque senão o interessante é pedir resetorização para alguma área mais geral para dar conta disso. Entendeu, Joelson? Mas para substituto, essas vagas são vagas assim, que já bem específicas, é mais difícil resetorizar. Mas a gente pode generalizar algumas coisas, né, se for necessário, para ampliar o espectro. Né? Eles sempre mandam muito em cima, a gente acaba não tendo tempo de divulgar direito, e acaba acontecendo isso, porque eu acho assim, que hoje, inclusive, as aulas todas online, como está fazendo, é difícil a gente divulgar em lugares que tem residentes que terminaram, a gente não tem ninguém interessado, assim. Porque, na verdade, a divulgação foi de segunda... eu ainda pedi, na verdade, quando eram 2 dias de divulgação, eu ainda pedi para ampliar para 5 dias. É muito curto o período de divulgação. E a gente tenta divulgar nas redes, etc., e as pessoas acabam não sabendo. Então, assim, como cirurgia não teve candidato, eu acredito que seja em pediatria, eu acho que a gente está eu só estou esperando mandar a pertinência dos candidatos agora, e a gente vê isso aí para, de repente, fazer esse daí, entendeu? Porque o Elcio ficou muito curto, assim. Eles me mandaram ontem, eu tive que ver tudo ontem, a pertinência mandar hoje ainda, entendeu? Então tá muito corrido, é tudo muito corrido. Não sei como é que é. A gente fica doido e não dá tempo. Não dá. Eles fazem uma coisa muito corrida. Então, isso que você está falando aí para a gente fazer, isso aí eu ainda vou ver, ainda, porque, na verdade, ainda teve o feriado no meio que a Bárbara falou foi muito corrido. Então, assim, no momento, eu estou mais voltado em... O que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando a pertinência dos candidatos agora e mandar hoje, desde ontem que eu avalio os currículos, né? Aí tem que avaliar currículo Lattes, tem que avaliar diploma, tem que avaliar tudo. Eu fiz isso tudo ontem, mandei hoje para a banca dar a pertinência e me devolver hoje para eu mandar. Então, ainda não deu tempo nem de eu pensar nisso ainda. Eu só para concluir, eu sugeriria que a gente tivesse um banco de dados dos egressos desses programas de residências que nós temos em Macaé, e cirurgia, e que a gente possa enviar para essas pessoas, que eu acho que esses grupos talvez tenham interesse. Muitos desses... Joelson, eu mandei para os professores de cirurgia que agem, todos são staffs da cirurgia. O Cláudio, o Ricardo, o Irnac, todo mundo está agindo na cirurgia de Macaé. Mandei para eles divulgarem. Então, nós temos 4 professores, a gente tem 5 professores de cirurgia que trabalham em Macaé. Eu não trabalho em Macaé, mas esses 5 trabalham. Eu mandei para eles divulgarem, entendeu? Provavelmente não deve ter tido alguém interessado. É uma dificuldade grande, é enorme isso, não é? Sempre foi assim. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer algum informe? Porque a gente ainda não tem quórum. A minha sugestão seria a gente estar ouvindo mais algum informe, se algum membro tiver para apresentar, a gente poderia pensar numa nova agenda de uma nova reunião, um novo encontro, para a gente estar falando sobre essas pautas apontadas hoje para o dia de hoje, melhor dizer. Ô, Luiz. Alguém tem algum informe? Oi. Oi. Eu tenho 2 informes. O primeiro é sobre a iniciação científica, né? A gente pediu para a coordenação do curso, eu e a professora Milena somos os responsáveis pela disciplina de C, pelo PINC. Pedimos para a coordenação do curso enviar um e-mail para vocês explicando a situação da plataforma, devido àquele incêndio que teve no mês passado na reitoria. Alguns sistemas da FJN não voltaram a funcionar, então a gente recebeu as avaliações e os relatórios dos alunos por e-mail, e vamos inserir essas informações no SIGA. E é só para avisar, a gente deu o prazo até sexta-feira passada, só para, caso houvesse algum atraso, a gente pudesse ter tempo hábil de conseguir colocar todos os conceitos no SIGA antes do fechamento do período. Mas aí a gente pede para aqueles que não conseguiram enviar ainda as avaliações e aqueles orientadores cujos alunos ainda não enviaram os relatórios,
pedir para enviar o mais rápido possível, porque a gente vai fechar tudo isso até o dia 12, né? Que é o fechamento do período. O segundo informe é sobre... É um informe que nesse momento vai ser curto, mas que provavelmente a gente deve pedir um ponto de pauta mais à frente, que é sobre a situação de alguns docentes do curso que atuam em laboratório, na área de pesquisa, atuam em laboratórios do IMCT. O prédio do IMCT é um prédio que foi utilizado em conjunto com a prefeitura durante bastante tempo, e atualmente, por conta de um imbróglio jurídico, esse prédio vai ser tomado por uma financeira, que ganhou um processo judicial, e os laboratórios que ficam aqui no IMCT, eles vão ter que ser alocados em outro local do campus, né? Então, acho que é importante a gente conversar nos colegiados, informar nos colegiados, inicialmente, essa situação, e possivelmente colocar como ponto de pauta de discussão, já que nós estamos junto com a coordenação de pesquisa do campus, e junto com a direção do campus também, avaliando possibilidades de realocação desses laboratórios que ficam aqui no IMCT. Né? Como são diversos docentes que atuam no curso de medicina que fazem parte desses laboratórios e desenvolvem os seus projetos de pesquisa, projetos, inclusive, da iniciação científica do curso de medicina no IMCT, eu acho que é importante deixar o colegiado ciente da situação que está acontecendo, e provavelmente a gente, através aqui da subcoordenação de pesquisa, né, a gente deve colocar isso como ponto de pauta, até para discutir um pouco mais essas possibilidades aí que estão sendo aventadas pela direção do campus e pela coordenação de pesquisa do campus também. É isso. Ok. Mais alguém gostaria de informes? Então, eu estava aqui, como a gente não conseguiu obter o quórum... Eu acho que o João Vilarino, eu acho que ele vai entrar, ele me pediu o link. Quem? E aí? O João Vilarinho, vê se ele está tentando entrar, ele me pediu o link agora. Mas não chegou aqui, não. Ele tentou agora, não chegou aqui. Acabou de me pedir o link, eu entreguei para ele. Tá, vamos ver. Joel, seu som... Se o João entrar, vai ter link. Vai ter Vai ter quórum. Vai entrar. Cadê ele? Ele acabou de me pedir o link agora. Aí não sei se ele... Até agora nada. Ele vai entrar mesmo? Não, ele me pediu o link, agora se ele vai entrar. Vou mandar um WhatsApp para ele aqui, peraí. Ele me pediu o link, agora se vai entrar outra coisa. Eu acho que se a gente puder já fazer agora, é muito melhor, né? Eu também acho que ele já resolvia isso, já. Deixa eu falar com ele aqui. Vou tentar aí um pouquinho, esperar mais um pouquinho. Não, eu até, se a gente quiser, a gente pode conversar. Não, aí não. Eu estou falando conversar, bater conversa, não, é porque o João trouxe essa questão do MCT, isso aí é uma questão que me preocupa, como é que vai fazer essa questão de pesquisa aí? Joelson, desculpa, eu não ouvi o que você falou, porque entrou eu estou aqui no laboratório, entrou uma pessoa aqui, veio falar comigo, eu tive que tirar o som. Você pode repetir? Você trouxe essa questão do IMCT, e essa questão é uma questão que me preocupa, né? Eu acompanhei muito essa questão do MCT, né? Então, assim, me preocupa onde que nós vamos colocar esses laboratórios de pesquisa, né? O INAC já tinha falado isso, né? Sim, sim. A situação ela é bastante grave mesmo, Joelson. A gente já está sabendo disso tem algum tempo. Essa informação veio através da Flavia, né, que é a atual subsecretária de Ensino Superior, né, da Prefeitura. E desde então já foram feitas algumas visitas em alguns locais, tanto do próprio campus quanto locais possíveis
colaborações aí com outras universidades, com outras estruturas aí do município, mas a gente ainda não conseguiu chegar num consenso, né? Então, eu acho que eu não posso adiantar muita coisa, porque as conversas ainda estão de forma muito inicial, mas se a gente, possivelmente, a gente vai precisar de apoio dos colegiados, dos cursos, dos docentes, das estruturas de pesquisa do campus, para que a gente consiga resolver essa situação, que é uma situação emergencial, absolutamente emergencial. O prazo que a gente tem, a princípio, é até fevereiro do ano que vem, para deixar, né, o prédio. Então, é realmente uma situação emergencial, e ela tem um impacto grande em todos os cursos, especificamente na medicina, que é o colegiado que a gente está. São diversos alunos de iniciação científica que atuam aqui, né? Só o nosso grupo, que é o que eu conheço um pouco melhor, todos os docentes são docentes do curso de medicina, eu, a professora Alexandra, o professor Celso, a professora Júlia, e todos nós temos alunos do curso de medicina que atuam aqui. E sem falar, obviamente, no impacto na pesquisa no campus, né? São mais de 90 alunos, mais de 25 docentes que estão aqui no prédio e que fazem atividade de pesquisa especificamente aqui, né? Então, isso tem um impacto muito grande, além do material, né? Além dos equipamentos que estão patrimoniais, né? Do patrimônio da UFRJ, que está aqui no IMCT atualmente, que é um patrimônio, a gente tem alguns cálculos superficiais, mas é um patrimônio considerável em termos de equipamentos e materiais, e realmente acho que a UFRJ e Macaé tem que tentar se organizar para poder resolver essa questão, porque é uma questão bastante grave mesmo. Sem dúvida. Pessoal, eu estou preocupado, eu acho que esse tema a gente precisa aprofundar cada vez mais, assim, mas eu estou preocupado com o tempo, já são 3 horas, quase 3 horas, agora a gente já tem quórum, eu acho que a gente poderia seguir a pauta, aí o pessoal do Centro Acadêmico falou que tem um informe, mas aí minha sugestão, a gente seguir a lógica, a gente começou até agora com o informe, mas aí vamos aprovar a ata da última reunião, aí depois a gente vai para os informes do Centro Acadêmico, eu peço para o pessoal ser breve também, e para a gente começar a conseguir discutir os pontos que a gente tem que discutir hoje. Tá bom? Então, o primeiro... Ok. Então, primeiro vamos estar aprovando a apreciação da ata da última reunião, né? Hoje seria a ata hoje a ata da reunião ordinária, a extraordinária está em processo, né? Mas a gente, em breve, na próxima reunião, a gente vai estar submetendo não só a de hoje, mas a da extraordinária que a gente teve no mês passado. Então, eu peço aquele que é contra a ata, que se manifeste. Caso contrário, está aprovada a ata. Então, aprovada a ata. Então, o Centro Acadêmico quer fazer um informe, é isso? Vai lá, Júlia. Oi, professor. Você falou que queria começar com os pontos de pauta e eu posso falar no final. Eu vou ser breve também. Não, agora você... Eu só queria fazer a aprovação da ata para a gente seguir o rito normal do colegiado, só para isso, tá, Júlia? Não é nada. Entendi. Tá? Eu só queria fazer um informe, aproveitando o gancho, a respeito da vacinação. E falar um pouco o que está acontecendo, né, como está sendo procedido para os alunos. Júlia, o que você acha de a gente falar no ponto de pauta da vacina? Eu também queria fazer informe da vacinação, mas achei adequado fazer naquele momento. Pode ser? Ah, tá bom, pode ser. Tá? Pode ser, tá bom. Professor, seu microfone está desligado. Obrigado. A gente tem primeiro, uma extra pauta, que seria, porque o pessoal... Cristiano, você me orienta aí. Aí seria o Rafael titular ou suplente, e aí você estaria substituindo a Lara, é isso? Cristiano? Isso aí, Luiz, isso aí. Eu vou estar substituindo a Lara. O Rafael continua como o responsável, entendeu? E eu substituiria a Lara como suplente. E aí eu combinei com o Rafael que eu e ele ficaríamos revezando as reuniões do colegiado. Então aí seria a minha sugestão, grupo, eu queria, se todos concordam, a gente incluir como extra pauta a nomeação do Cristiano como suplente,
E aí eu já teria voto hoje para estar participando também da nossa conversa. Aí eu queria colocar ele como primeiro ponto de pauta. Eu queria saber se vocês concordam. Primeiro, se vocês concordam como uma extra pauta. Eu peço para se manifestar no chat. Sim ou não? Ok, já está aprovado. Então, agora, segundo ponto, a gente pode antecipar o ponto de pauta, ele ser o primeiro ponto de pauta para ele poder votar nos outros itens? Sim ou não? Então, aprovado. Paulo, você quer falar alguma coisa? Ok. Não foi sem querer, desculpa. Eu estou no celular. Bom, ok. Tá. Então, o primeiro ponto de pauta é sobre a composição da banca, apreciação da composição da banca de progressão, que eu vou estar fazendo aqui a apresentação, só para vocês terem noção do... Vocês estão vendo a Sim, professor. da banca? Okay. Sim. Então, seria para a gente estar colocando em votação essa banca, né? Que é formamos colegiado a composição da banca avaliadora de progressão de adjunto 1 para adjunto 2, para o número do processo, da Milena Batista Carneiro. Aí, membros titulares, professora Kátia Calvi Lenze de Almeida, do campus UFRJ Macaé, professora associada, professora Paula Lima de Carpo, do campus UFRJ Macaé, professora associada, e professor Jackson de Souza Menezes, que é do UNPEN da UFRJ também. E os suplentes seriam Alexandra Menezes de Oliveira, professora adjunta 4, e Raquel de Souza Gestinari, acho que é Gestinari, professora associada. Então, eu peço para... Vamos colocar em votação. Eu peço que vocês se manifestem, né? Sim ou não. Ou de acordo, melhor dizendo, de acordo. Se todos estão de acordo ou não, peço para se manifestar no chat. Já ganhamos, né? Assim, já está aprovado. A progressão sempre é bom. Hein, Bárbara? Já está aprovado, né? Eu não contei, eu dei conta aqui. Já tem maioria, por exemplo. Agora, o próximo ponto de pauta, que está linkado com a... Ok, Lana. O próximo ponto de pauta, que está linkado com o outro ponto de pauta, é referente à questão... a questão tanto... Uma coisa está ligada à outra, aulas presenciais e vacinação, né? A gente teve vários encontros, né? E aí houve, da reunião dos discentes, que aí depois eu vou estar detalhando um pouco mais essa reunião dos discentes no outro tópico, né? Mas... Acho que ele caiu, né? Caiu, né? Vou falar aqui no WhatsApp com ele. Sou o cara. Voltou, Luiz? Aí, a gente está com a energia carregada hoje, hein? Não é, gente? Eu acho que essa reunião tem que ser desmarcada. Tem um negócio errado hoje. E aí, como eu falei, essa questão da vacinação quanto às aulas presenciais está um processo linkado, né? A gente teve reunião tanto com os discentes quanto docentes nesse processo todo. E na reunião dos discentes houve uma preocupação de fazer uma carta
uma carta sobre uma carta que estaria deixando claro a vontade dos estudantes em relação à vacinação, né, que eles estariam fazendo, que eles estariam pedindo não só a vacinação dos internos que faltam, né, aí fazendo um breve informe sobre essa questão da vacinação. Vocês sabem que desde janeiro a coordenação junto à direção do campus tem tentado trabalhar todas essas questões frente à vacinação e outras, e em relação também ao cenário de prática junto à rede municipal de Macaé. E que a gente teve problemas aí nesse percurso, né? A gente já conseguiu vacinar 1/3 dos internos, mas o caminhar para vacinar o restante está sendo muito de maneira muito demorada, né? A gente não está tendo uma clareza por que está acontecendo isso. A gente já chegou a falar com a secretária de saúde, com os secretários adjuntos, já houve fala do prefeito, não só pela coordenação, mas pela direção do campus, né? A gente fez todo esse processo, né, como também os alunos também estão fazendo esse movimento de ir à prefeitura. Então, todo esse caminhar tem. Mas eu queria aproveitar para deixar claro aqui que houve na Assembleia dos Discentes, até para os representantes, eu já falei isso na reunião do Centro Acadêmico que a gente teve na semana passada, na sexta-feira, que a coordenação nunca deixou de comunicar tudo que estava acontecendo, né? Isso tudo, uma coisa é a gente ter divergências de posicionamentos, de ações, isso aí faz parte do jogo. Agora, a grande questão é de comunicação. A comunicação a gente nunca teve... pelo menos a gente achava que estava fazendo uma boa comunicação, mas, logicamente, que às vezes a gente fica meio cego em uma determinada situação. Mas sempre houve uma intenção de informar constantemente o que estava acontecendo. Tanto que a gente teve uma definição dos estudantes, da gente fazer uma nota semanal de tudo que está acontecendo. Então, em cima disso, a gente não vai fazer só uma nota para os discentes, mas uma nota semanal para todo o corpo social, informando o que a coordenação anda fazendo, né, quais são os caminhos, até para deixar mais claro o que está acontecendo, né, até para ajudar a fazer as pessoas participarem cada vez mais. E a coordenação sempre tentou, tanto que a gestão tem colocado uma impressão de criar canais de conversa, né? A gente fez as comissões, tanto do 1º ao 4º, do ciclo clínico, e a comissão do internato, que já está instaurada há um bom tempo. A gente tem potencializado esses espaços colegiados para que eles possam dar voz a todos, né? Então, todos e todas, né? Discentes, docentes, né? Envolvidos naquele ciclo, né? Que eles falem que as reuniões da comissão têm os seus representantes discentes, tem os representantes das disciplinas, tem o representante do centro acadêmico e tem a representação da coordenação do curso, mas que os alunos podem participar sem nenhum problema, é um espaço aberto. Então, estou colocando isso daqui, que canais de comunicação existem. A gente, com todo o processo, a gente precisa aprimorar os canais. Então, eu só queria fazer essa introdução só para esclarecer também uma coisa que eu já falei isso para o centro acadêmico, né? Eles estão aqui para confirmar, mas o que eu queria também é falar para os discentes que não estavam nessa reunião do centro acadêmico, só para falar, deixar claro. Eu falei também na reunião na Assembleia Discente, que foi uma Assembleia super interessante, a gente chegou a 100 alunos na Assembleia, só não conseguiu entrar mais alunos porque não tinha espaço na sala, é uma coisa que a gente está tentando providenciar, mas, assim, os alunos estão a fim de discutir tanto o tema vacinação quanto o tema de aula presencial. Então, quem vai falar de vocês sobre a carta? Discente. Professor, eu só queria fazer uma correção antes, porque a carta, na realidade, como estava escrito lá no ponto de pauta, está escrito que era para ser musa, né, sobre a vacinação. Mas, na realidade, o que ficou para a gente, né, enquanto discente, é que a carta que seria elaborada por nós seria ao SEG, e ela trataria sobre o retorno das aulas práticas, né, do ensino híbrido. E foi com isso que ela foi elaborada. Mas aí a questão da CEMUS em si, a Júlia vai falar sobre isso melhor, porque o centro acadêmico já tem se mobilizado e feito reuniões com diferentes pessoas na prefeitura para tratar do assunto vacinação. Mas a carta em si era remetida, né, destinada ao SEG, justamente para falar sobre a implementação do ensino híbrido, tal como já foi feito no fundão.
Eu só queria esclarecer, Carlos, porque na reunião dos discentes, eu concordo que tudo vai agregando. Na reunião dos discentes, era uma carta para a CEMUSA. Vocês disseram lá, o pessoal pode ver a gravação. Era uma carta para a CEMUSA. Depois, no decorrer, como foi as negociações da vacinação, parece que estão ficando mais claras, então isso já não é uma grande necessidade e queriam agregar a questão da carta, porque a gente vai ter um outro ponto de pauta que é o ofício do PROSEG. E aí vocês estão agregando nessa carta também para estar reforçando o ofício do SEG, só para deixar claro, é isso, não é isso? Justamente, só que não existe essa carta para a CEMUSA. A CEMUSA são outras formas de contato. Eu sei, mas foi isso que vocês disseram na Assembleia, mas tudo bem. Mas aí tudo bem, vocês mudaram, então vai estar sendo uma carta para apoio ao ofício do SEG, é isso. Justamente. Independente do que aconteceu na Assembleia, o nosso informe de hoje era dizer o que tem sido feito, né? Ok. E uma outra coisa, em relação à questão, vocês querem, aí só para entender claramente o que vocês querem que a gente assine embaixo dessa carta, ou vocês querem só agregar, quer que o colegiado aprove só para agregar junto ao ofício do SEG? Isso eu queria ter claro para mim, para a gente colocar aqui para as pessoas analisarem ao vocês apresentarem. Você quer falar, Júlia? Professor, o nosso objetivo, como a gente até estava conversando, né, com o professor hoje pela manhã em relação a isso, é que a carta sirva como um suporte para demonstrar o nosso desejo da volta às práticas. Mas aí... Desculpa. Mas, se conseguir ter o apoio do colegiado, vai ser de grande importância para a gente também. Mas é uma carta de apoio ao ofício, né? Que vai ser discutido hoje ainda. Em relação à vacinação, nessa controvérsia que a gente teve, né, da CEMUSA, a gente acabou, como você disse, né? A CEMUSA começou uma carta da CEMUSA foi enviada porque a gente já estava com canais abertos, como você mesmo disse, com a prefeitura. E eu acho que mais uma carta à CEMUSA poderia, sim, machucar esse contato que a gente tem com a prefeitura, que está sendo bom. Os dois representantes do centro acadêmico foram como alunos conversar com o prefeito na semana passada e conseguiram que os alunos que estão faltando do internato e a turma que vai entrar no internato com os alunos que estão faltando para vacina também, fossem vacinados a partir de segunda-feira, era o combinado, né? Porém, na segunda-feira não ocorreu, eles entraram em contato conosco e essa vacinação vai ocorrer na sexta-feira. Então, a gente já está tendo esse canal, está sendo lento, mas está sendo bom. Então, eu acho que a gente mandar mais uma carta pedindo isso seria desnecessário, né? No momento. Então, a gente resolveu fazer essa carta ao SEG, para reforçar o desejo dos alunos em retornar às práticas. O Jordão vai ler a carta que foi escrita. Jordan, você não quer apresentar a carta? Uma outra coisa, só para essa informação de que a vacinação iniciaria do pessoal que faltava, ele já tinha informado a coordenação e a direção que seria essa semana. Só para falar que, assim, na verdade, todo o processo, tanto da coordenação, direção quanto do CA, contribuíram para essa vacinação essa semana. Eu só queria deixar claro que, na fala, que houve a participação de todos. Daí o coletivo é super importante nesse processo. Tá? Só queria deixar claro isso para... Como eu falei para o pessoal, acho que eu falei para a Thalita, não sei se falei para todos. Mas tudo bem. Jordan, né? O Jordão, né? Como você preferir, meu cara. Eu acho melhor para a gente acompanhar. Pode, vai lá. Tá. Professor, mas uma coisa também que eu queria reiterar. A carta foi uma construção coletiva de todo o corpo discente. Então, alunos participaram na construção e é uma coisa geral mesmo, uma construção coletiva. Gente, vocês estão conseguindo ver? Sim. Tudo certo, gente? Pode iniciar, então? Sim, comigo sim. Então, a medicina, em sua essência, é um curso cujos conhecimentos prático e teórico aliam-se para garantir a assistência e o cuidado ao paciente de forma plena. Nesse sentido, nenhum desses pilares são passíveis de serem ignorados, uma vez que são a base para uma formação médica de qualidade.
seja em laboratório, seja em serviço de saúde, em um cenário normal, os alunos frequentam aulas neste formato desde o ciclo básico, compreendido do primeiro ao quarto período, de modo a consolidar um conhecimento que é essencialmente teórico-prático. No entanto, devido às adaptações impostas pela pandemia do SARS-CoV-2, há cerca de 10 meses, tais disciplinas têm sido cursadas de forma exclusivamente remota. No momento, rumo ao terceiro período letivo neste formato e sem quaisquer previsões de retorno aos campos práticos. As atividades são de suma importância para que se possa aprender de forma adequada a interferir positivamente no processo saúde, doença, cuidado, justamente por possibilitarem que a teoria ensinada seja praticada. Por essa razão, seguir de forma exclusivamente remota provoca grande perda da formação médica, considerando que a ausência dessas aulas já representa uma influência direta e negativa sobre o aprendizado dos alunos. Esse prejuízo é mais evidente para os do ciclo clínico, que se aproximam do ingresso ao internato sem a experiência necessária, assim como para os usuários do sistema de saúde, posto que há certo risco no atendimento por parte de profissionais que não praticaram suas habilidades. Como forma de atenuar essas perdas, algumas disciplinas propuseram que os alunos examinassem seus corresidentes. É imprescindível ressaltar que, segundo tais orientações, matérias importantíssimas para a formação médica, como anatomia, semiologia da criança e semiologia do adulto, as quais requerem práticas constantes, estão sendo cursadas exclusivamente de forma remota, com práticas guiadas pelas plataformas digitais, postergando a plenitude do aprendizado teórico-prático para um futuro incerto. Isso gera uma defasagem expressiva no processo ensino-aprendizagem, além de insegurança dentro do corpo discente, uma vez que quanto mais próximo ao internato, mais faz-se necessário o contato com pacientes e o auxílio direto de tutores. Afinal, sequer há uma previsão de retorno, e não há como garantir que a reposição aconteça adequadamente para os alunos que se aproximam dos últimos períodos. Tal estratégia já tem demonstrado insuficiência no que tange ao aprendizado da realização de exames físicos completos e de qualidade, principalmente por se tratar de um contexto em que não há orientação integral dos professores. Além disso, considerando o número de turmas que se acumulam sem essas atividades e a já sabida limitação dos campos práticos em Macaé, é preocupante a probabilidade de este retardo na implementação do ensino híbrido prejudicar a reposição das práticas dos períodos letivos que já foram concluídos. Inúmeros médicos recém-formados pelas mais instituições de ensino médico do país relatam a insegurança e o receio que permeiam os primeiros plantões após a graduação, mesmo com todas as aulas práticas e estágios exigidos pelo curso completos. No caso presente, diversas turmas já chegarão ao internato com uma defasagem de 3 períodos de práticas clínicas, as quais dificilmente serão recuperadas de maneira integral até a conclusão do curso. Cabe ainda ressaltar que muitas universidades públicas retornaram ou tiveram aprovado o retorno híbrido de suas atividades. Muitas delas já contam com a imunização de seus alunos do internato do ciclo clínico, inclusive a Faculdade de Medicina da UFRJ. Por outro lado, contrastando com a isonomia pregada por esta universidade, o curso de Medicina do campus Macaé segue estanque, sem ao menos uma previsão de retorno e sem um mínimo de conhecimento prático que a profissão médica requer. Precisamos, nesse sentido, que o ensino híbrido seja autorizado por esse conselho também para nós, da mesma forma que for aprovado para a FM e o UFRJ e que tenha início o mais brevemente possível. Sabemos também que não existe tratamento para a Covid-19 e que o uso de equipamento de proteção individual, EPI, não é garantia de segurança plena. Por essa razão, a vacinação é fundamental para o retorno, já que os alunos dos últimos períodos estão constantemente expondo-se ao trabalhar no serviço de saúde sem imunização. Caso sejam contaminados, colocam em risco, além de si mesmo, a própria família e demais indivíduos com os quais se tem contato nos meios de transporte, supermercados e demais afazeres essenciais. Sendo assim, é necessário que a universidade atue junto à Prefeitura Municipal, intercedendo pela vacinação de todos os alunos, pois este é o único meio para que se atue de forma segura. É essencial, desse modo, que essa vacinação ocorra de forma decrescente, para que os períodos mais próximos ao internato sejam vacinados prioritariamente, de maneira a seguir uma lógica de necessidade de retorno prático. Todavia, muito já foi feito para que a imunização pudesse ocorrer. Mesmo após essa reunião, nós não podemos descansar até que todos os alunos que estão atuando no serviço de saúde pública estejam devidamente vacinados.
É indubitável que, ao pleitear e externar o nosso desejo de retorno prático, de maneira híbrida e segura, tenhamos plena consciência de que tal resolução só é possível se o cenário vacinal do corpo discente progredir de forma concomitante com o nosso desejo. Conclui-se, portanto, que os alunos da UFRJ Macaé entendem a necessidade de um retorno seguro, preferencialmente com corpos docente e discente devidamente vacinados ou, em último caso, com acesso pleno aos EPIs. Porém, entendem também que a volta das práticas que estão previstas pela grade curricular do curso de Medicina já são inadiáveis se o preconizado é um ensino íntegro e de qualidade que forme profissionais bem preparados. Professor, É isso, pessoal. Terminei aqui, eu vou parar a apresentação. Ok. Ok. Júlia, só respondendo, na realidade, esse informe eu dei no dia que eu fiquei sabendo, que foi na terça-feira passada, que foi depois da reunião dos discentes, eu informei a Thalita, eu só não lembro se eu informei ou a Thalita ou o Arthur, um dos dois. E aí, para mim, eles tinham repassado, que existia essa previsão, né? Ou na quarta, eu não lembro. Terça ou quarta eu passei o informe para eles, né? Então, isso já foi dito. Mas... Isso, realmente. Foi depois. Tá? Deixa isso na reunião não falei nada. Isso foi dia 31. Oi, vai. Eu acho que está tendo um ruído muito grande aqui, porque a gente conversa com o centro acadêmico e a Júlia é do centro acadêmico. Parece que a gente não está conversando... parece que a gente não está falando a mesma coisa, porque você já falou isso várias vezes, entendeu? Sobre o que a gente está fazendo em relação à conversa que a gente está tendo com a Secretaria de Saúde em relação a isso. Eu acho que os alunos estão coerentes em saberem que há uma dificuldade. Eu acho que a atitude deles irem lá, aquilo tudo que foi feito em relação aquilo que eu falei, eu já falei isso com a Thalita, com o Paulo, há muito tempo atrás, sobre essa questão de irem à secretaria, de fazer aquele movimento que eles fizeram, que eu achei ótimo, excelente, né, em relação a isso, mas eu acho que está tendo alguma dificuldade, porque hoje a Júlia entrou, ela falou uma coisa hoje no grupo que a gente fez, agora ela está questionando de novo, realmente, quem não está entendendo agora sou eu. Será que a gente não está sendo tão claro assim? Eu realmente estou confuso. Mas a minha sugestão é que seja em outro fórum. Acho que nesse momento, falar sobre isso, acho que não... Tá bom. Eu acho que, senão a gente não vai conseguir dar conta da pauta, mas isso aí é um ruído. Concordo, mas eu acho que a gente precisa marcar uma reunião em relação a isso, então, porque está vendo ruído, eu acho que não é só da minha parte, não. Porque a gente teve a reunião e aí agora está falando que vocês já sabiam da vacina. Isso que eu não estou entendendo. Então, vocês sabiam da vacinação antes da reunião dos discentes com o prefeito? Não, a reunião dos discentes foi dia 31. Eu fiquei sabendo isso no dia 1º ou dia 2. Eu passei assim que fiquei sabendo da informação. Então, foi depois, né? Foi depois, entendi. Eu falei isso para você. É isso, tá? Então, vamos lá. Foi dia 2, foi semana passada, gente. Foi segunda-feira passada, foi o quê? Dia 31. Mas então, vamos lá. Foi na segunda-feira. Não, a reunião dos discentes foi segunda-feira. Você pode ver o e-mail. Bárbara, confirma isso para mim, mas não foi segunda-feira passada? Mas foi segunda-feira passada. Tanto que deixa eu ver aqui, até aqui para confirmar. Foi dia 31, foi isso mesmo, foi segunda-feira. Mas então, essa é a proposta dos alunos, que a gente aprecie essa carta e se a gente assina embaixo dessa carta ou não, a gente colegiado. Isso, dia 31, viu? E eu queria saber se algum membro gostaria de fazer algum questionamento, falar, comentar alguma coisa, ou já queria entrar para a votação. A votação seria qual mesmo? O que foi? Desculpa, cortou. Nós passaríamos para votar o quê? Se o colegiado vai endossar essa carta, assinar embaixo, né, junto com eles. Mas essa carta, ela não foi enviada, ela foi lida agora para nós, é isso? Não, essa carta vai estar enviando junto com o ofício, caso ele seja aprovado aqui hoje, para o SEG, pedindo as aulas presenciais do próximo semestre. A dificuldade que eu colocaria
bom, primeiro eu elogiar a carta, dizer que está muito bem escrita, tem muita coerência em vários argumentos da carta. Agora, a gente representa um grupo de professores, cada um de nós, né? Eu represento, por exemplo, a área de saúde coletiva. Eu acho que se a carta é enviada com antecedência, a gente pode também fazer uma discussão com os nossos pares para poder trazer aqui uma posição que não é uma posição de ouvir a carta numa primeira leitura, né? Então, eu queria só expressar a dificuldade da gente, vamos dizer assim, deliberar sem que a gente possa discutir com os pais. Alguém mais gostaria de falar? Eu gostaria de perguntar uma coisa. O SEG já se colocou em algum momento em oposição a esse retorno? Já se pleiteou isso e houve uma oposição? Não, na verdade a gente nem, em relação a todas as demandas para retorno das aulas presenciais foram aprovadas no SEG, foram 2 demandas, da Faculdade de Medicina, do Fundão e da Odonto. Então isso já foi eles já autorizaram. Em relação ao SEG, não teve nenhuma negativa até hoje de pedidos para retorno das aulas presenciais. Então isso não tem conhecimento, tá? A mim pareceu como se a carta estivesse dizendo que nós já tentamos várias vezes e não conseguimos. Assim. Eu penso que se não houve nenhuma recusa e se o curso entende que nós devemos retornar, o procedimento é o curso fazer oficialmente uma solicitação do ensino híbrido e não mandar uma carta dos alunos, assim, porque parece que a gente já fez várias colocações nesse sentido e agora os alunos estão fazendo isso para reforçar e o colegiado, assim, eu acho isso meio estranho. O procedimento normal é a gente fazer a solicitação e provavelmente não haverá recusa. O problema é que nós não nos decidimos ainda. Então, essa carta teria que ser muito mais lógica ser direcionada para o colegiado do que para o SEG. O colegiado é que tem que se posicionar a favor disso. E em se posicionando, deve levar isso para o SEG. É o procedimento habitual. Assim. Professor, não haverá recusa do SEG. Professor Joelson, mas pelo que eu entendi, vai ser enviado um ofício, se for aprovado agora em reunião, vai ser enviado um ofício com esse pedido para o SEG no Rio, e juntamente com o pedido vai ser enviada a carta. Foi isso Ilana, isso mesmo. Mas só que o que o Joel está colocando, que não faz sentido. Se a gente está mandando o ofício já é um documento que ele tem seus... Não, só para finalizar, Ilana, o documento em si, ele por si só, ele já tem um valor na instituição. Na realidade, ali a gente tem que colocar todos os parâmetros, o que a gente acha e o que não acha, por que voltar. Essa carta não tem essa cultura, por exemplo, no SEG, de ter uma carta em anexo, por exemplo, a um ofício. Uma coisa era o que já tinha sido dito na reunião dos discentes, que seria uma carta CEMUSA, que aí vocês mudaram de posição. Tudo bem, mudar não é nenhum problema. Agora, botar uma carta junto com o ofício pode gerar uma estranheza, né? E ainda mais, como o Joelson colocou, né? Algumas falas meio que invalidando a instituição. Então, a minha sugestão, eu não vou falar agora, não. Quero ouvir os demais sobre o assunto. Quem quer falar mais? Não, eu só ia falar que a carta meio que reforça o pedido, entendeu? Dizendo que os alunos também estão de acordo com o retorno das aulas, mas tudo bem. Mas eu só queria... Eu acabo só de... Desculpe, Joelson. É porque me pareceu, Ilana, que uma coisa assim, nós decidirmos aqui, fazermos um ofício e até vocês reforçarem, dizendo da importância, do interesse, e pleiteando, solicitando em seu SEG. Mas o texto me pareceu,
como se já tivesse sido feito esforço nesse sentido e isso tivesse sido recusado, assim, porque no Rio foi feito, como se não se entende por que aqui não aconteceu ainda. Mas, assim, se não foi pedido a eles, como é que eles vão falar? Mas, peraí, nunca chegou essa solicitação a gente, como é que você está reclamando de não terem voltado? Assim, eles não são fórum para isso. O fórum para isso é o colegiado. Vocês têm que pressionar o colegiado para voltar. No meu entendimento, assim. Eu peço que as pessoas que quiserem fazer a inscrição, se inscrevam no chat, porque para a gente organizar. Então, a Júlia, você quer falar? Sim, eu entendi o que o Geraldo quis dizer, como se fosse desnecessário, porque a gente não mandou o ofício antes, né? Mas você está querendo dizer pelo conteúdo da carta em si, do jeito que ela foi escrita, parece que está sendo pedido uma coisa que não foi, está sendo falado uma coisa que meio que cobrando eles de uma coisa que a gente nem pediu, né? Concordo. Mas então, como a carta foi lida aqui, vocês acham que a gente pode modificar essa carta? Porque a nossa intenção da carta foi demonstrar a vontade dos alunos no retorno prático. E aí fica também para os representantes do colegiado saberem dessa vontade que os alunos têm do retorno prático híbrido, né? Do retorno híbrido das aulas, para que a gente possa ter nossas práticas. Mais alguém gostaria de falar? Professor, seu microfone. Obrigado. Eu teria como fazer uma proposta, assim. Como esse material é agregado à questão do ofício, eu acho que até para estar dando voz mais aos discentes sobre esse processo da construção do ofício, como já houve até um pedido do centro acadêmico, que a gente construa esse ofício em conjunto, entendeu? Que aí a gente tenta, eu acho que é melhor do que botar. Porque uma coisa também que eu já tive a experiência quando a gente caminhou lá a situação do internato, a gente ia encaminhar 5 páginas, sei lá, eu não lembro quanto, mas uma quantidade muito grande de páginas. Não sei se vocês já acompanharam a reunião do SEG. A reunião do SEG, ela dura 4 horas ou mais, e são vários pontos extensos. Então, quanto mais sucinto e direto você for no documento que você está enviando, é mais fácil de entendimento. Geralmente, eles dão voz à pessoa que é representante daquela instituição, como tive voz para o curso de medicina, como vou ter voz também, acredito que para essa discussão, como o pessoal do Fundão também, eu não lembro se foi um representante, mas não importa, mas teve voz também. E então, esse material, eu acho que o ideal é que esse ofício, se for aprovado, que seja um ofício conciso. Já que não é uma carta, eu acho que um dos objetivos que vocês queriam é de colocar, deixar o grupo do colegiado consciente da situação. Eu queria saber se a gente poderia encaminhar dessa forma. Se todos estão de acordo com eles, principalmente primeiramente os docentes. Se vocês não concordarem, e a gente coloca de uma outra forma. A gente coloca em votação em ponto. Ramila está inscrita. Boa tarde, gente. Eu sou a Ramila, sou representante do CA de Medicina. Eu concordo com o que o professor Luiz Carlos falou agora, Luiz Cláudio, desculpa, de fazermos o ofício em conjunto. E eu acho que essa ideia de leitura da carta no SEG seria mais no sentido do que você mesmo falou, professor, assim, de sintetizar, sabe, o que está no ofício e deixar clara essa posição dos estudantes. Acho que a gente pode mudar o conteúdo da carta, porque ela foi feita para ler hoje, né, no colegiado. Então, a gente pode mudar nesse sentido e fazermos o ofício em conjunto, pelo menos assim, é o que eu acredito que atenda aos estudantes e, ao mesmo tempo, a proposta que está sendo colocada aqui. Mas acho que mas a minha proposta é que seja construindo o ofício, se for aprovado, em conjunto, e que não ter carta, porque carta vai aumentar o documento que vai ser lido ou não vai ser lido. Geralmente é assim. Então, eu acho que na fala pode ter conteúdos da carta, mas eu acho que não dá para a gente agregar a carta ao ofício. É isso. A minha proposta, aí eu queria saber, eu estava pensando, uma proposta a carta, todos são conscientes, e que aí a proposta se o ofício for aprovado, de vocês estarem construindo em conjunto com a coordenação, o ofício para o SEG. Tem como repetir, professor? Porque
Caso, que é o próximo ponto de pauta, caso seja aprovado, que essa aí eu nem colocaria em votação. Se o centro acadêmico concordar, e aí a gente coordenação, está chamando para essa conversa, de a gente construir em conjunto. Que aí não precisaria, porque eu, pelo menos, visualizo que para os membros fica mais difícil votar numa coisa que ainda não foi, a gente não chegou no ponto de pauta do ofício. A minha sugestão é essa, mas se vocês quiserem, a gente coloca em votação. Que a construção do ofício seja em conjunto, que já seria, mas que essa carta seja incorporada do que for possível nesse ofício, porque a carta não vai ser lida só se... Geralmente, essa situação, eles pedem que seja sucinto e direto. Então, a gente tem que pensar num documento sucinto e direto. Aí, se não surtir efeito, aí a gente vai para a carta, vai para outras coisas. Mas, nesse primeiro momento, eu acho que a gente deveria tentar o ofício, que o ofício até hoje não foi reprovado. Então, o histórico de apresentação do SEG não foi reprovado. Aí eu queria saber se os discentes estão de acordo. Estando de acordo, a gente não coloca para votação. Professor, eu queria comentar que eu acho, assim, legal a sua proposta. Entendo até dentro do que o professor Joelson mencionou, né, que durante a carta faltou um pouco de maturidade nossa enquanto discente em relação ao funcionamento do conselho. Concordo nesse sentido e apoio a sua carta. Mas daí, diante da leitura da carta, eu já deixo também o meu apelo para o próximo ponto de pauta, né, em relação a todas as nossas demandas, né, e como já tem sido. Que, já que ela não sirva para ser encaminhada ao conselho, que ela sirva, portanto, para embasar a nossa próxima discussão. Tá ótimo. Eu acho que já deu uma boa introdução. Vamos para o próximo ponto? Então, acho que ficou claro o posicionamento dos discentes, né? Agora, a gente já fez essa discussão desse ponto de pauta próximo, até a Bárbara me sinalizou que um dos pontos a gente acabou, na verdade, eu acabei comendo, que era do professor temporário dos mais médicos. E a gente pode estar discutindo, ou como, aí a minha sugestão que a gente discute, já que já passou, que a gente deixe para o final, ou se não tiver tempo, a gente discute em um outro momento, que aí não tem uma urgência para isso agora. Então, assim, as aulas presenciais, para 2021.1, a gente já discutiu aqui no colegiado, numa reunião extraordinária específica, passamos só discutindo isso no último ponto, já discutimos no NDE, já discutimos na Assembleia dos Docentes, já discutimos na Assembleia dos Discentes, já conversamos com os técnicos da anatomia, então, assim, esse processo já aconteceu. Então, hoje seria, a gente está reavaliando, depois dessa trajetória de conversas, para a gente ver o que o colegiado se posiciona, já porque a gente já está fechando o semestre, e seria importante a gente estar tomando uma decisão frente a isso. Então, eu vou estar, para relembrar, para quem não participou das discussões, eu vou fazer uma breve apresentação do que foi construído e que saiu de encaminhamentos de cada uma dos encontros, principalmente dos discentes docentes, para a gente depois colocar, para ter um momento de conversa e depois votação, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Todos estão vendo? Sim, professor. Ok. Então, como relembrando, né, a gente teve a coordenação do curso, ela participa da congregação, né, que são reuniões mensais, como é um colegiado de lá do Fundão, e que a gente participando em fevereiro, a gente participando do colegiado lá deles, da congregação, eles apontaram o retorno das aulas para esse semestre de 2020.2, e que eles começaram a conversar, e a partir dessa conversa lá, eu comecei a discutir, apresentei aqui no colegiado a necessidade de começar a pensar nisso, e a gente montou os GTs com representantes discentes, docentes, para a gente, GTs em algumas disciplinas que seriam essenciais à prática. Não que as outras não sejam, mas que seriam a basal, né, o pilar da formação, né? E a gente pensou, até para começar de processo gradual, pensando em toda a nossa singularidade de município e curso, a gente pensou na anatomia, que inicialmente foi pensada na anatomia nos 3 primeiros períodos, né? Saúde do adulto, que aí seria a semiologia do adulto, inicialmente só a semiologia do adulto, depois agregamos a tecno-operatória, e saúde da criança 1 e 2. Então, em cima disso, a gente criou GTs, e a gente fez as discussões, e que a gente apresentou na última reunião.
Então, no planejamento, como eu falei, né, a gente pensou nesses 3 GTs, aí teve a composição de docentes, aí os docentes das disciplinas, os discentes do M1, M2, M3 para anatomia, M5, M6 para saúde da criança e saúde do adulto A. Representantes do centro acadêmico e a coordenação do curso, né? Aí foi consultado porque, assim, a atividade prática, nesse momento de pandemia, é uma atividade facultativa. Então, houve uma consulta, tanto aos docentes, técnicos e discentes, se eles topariam, né? E como tiveram alguns docentes que não toparam, né? Como também tem alguns alunos que não topam, os técnicos da anatomia todos toparam, né? Ações aliadas, uma coisa, um pano de fundo nessa construção foi a questão das recomendações, tanto do GT Covid, como GT pós-pandemia, quanto as orientações da CEMUSA, né? A gente fez reuniões com a coordenação de ensino e de apoio ao ensino, né? E demais cursos da área da saúde do campus, para pensar em formas, por exemplo, anatomia, a medicina vai ser o único curso que vai voltar à anatomia, mas enfermagem de compensação vai voltar a 12 disciplinas. Nesse primeiro momento, seriam as aulas teóricas remotas e as atividades práticas seriam presenciais, logicamente num tempo reduzido. Nenhuma das reuniões do GT, acho que do GT de anatomia, o Jordan perguntou sobre essa questão, por exemplo, da PR, por exemplo, as disciplinas, a maioria das disciplinas do curso de medicina, está dito no PPC que as disciplinas, as atividades práticas não estão sendo contempladas pela atividade remota. Então, pelo entendimento da PR1, em algum momento, essas aulas práticas terão que ser repostas. É uma atividade obrigatória para a formação do aluno, pelo entendimento da PR1. Então, no planejamento dos GTs, assim, a gente pensou ações em conjunto, que todos estariam pensando, estariam condicionados, né? Retorno condicionado ao EPI e às medidas de segurança, que são as ferramentas que a gente tem em governabilidade, né? A articulação junto ao campus, a fim de garantir exames para a Covid e infraestrutura para as atividades. Essa questão a gente ainda não tem um fluxo garantido. Encontros pontuais em pequenos grupos, no máximo 5 discentes por grupo. Capacitação dos atores envolvidos sobre o uso de EPI e medidas de segurança. Previsão de início das atividades práticas, caso aprovado aqui, se também tiver uma situação epidêmica compatível para o retorno das aulas, seria em setembro e outubro do próximo semestre. Lembrando que a gente vai começar o próximo semestre em junho, do final de junho agora, dia 26, se eu não me engano, mas a gente estaria começando do meio para o final do semestre, para garantir a gente ter uma margem maior de dar tempo da pandemia estar mais controlada, né? E também, como também as aulas vão estar mais reduzidas. Aí, na anatomia, foi pensado, depois de várias conversas, dos professores, só os professores do M3 que topariam voltar. E aí, que são 2 professores vacinados. Então, em cima disso, foi pensado todo um planejamento para as aulas nessa disciplina. A gente fez o pessoal do centro acadêmico, né, e os representantes discentes fizeram uma avaliação de quem toparia e quem não toparia. Então, do M3, 50% toparia em voltar, que seriam 11 discentes, e do M4, como o pessoal do M3 não nem todos topariam, o pessoal do M4, eles poderiam fazer a reposição caso fosse necessário. E o pessoal, os docentes da anatomia, falaram que eles gostariam, nesse primeiro mês, de garantir só o retorno de 25 alunos, para garantir um momento mais seguro para essa atividade. Inicialmente, eles pensaram ter formatos de gincana, em que cada grupo estaria tendo 2 turnos de aula prática. Na saúde da criança, tanto as docentes quanto a técnica estão vacinados, né? Em torno do pessoal do M5 e M6, estaria em torno de 70% retornando, né? E o pessoal, isso é tudo atual, tá, gente? M5, M6 e M7 atual. Que eles topariam, e do M7, 91,2% toparia em voltar.
As atividades distribuídas também em grupos pequenos de 5, né, e que teria, as atividades seriam um ambulatório da criança, enfermaria da maternidade e do HPN, que seriam no máximo de 4 a 6 turnos por grupo. Né? Só para lembrar que, no primeiro momento do planejamento dos GTs, a gente pensou em fazer não só as aulas da quem está cursando, por exemplo, o M6, fazer as atividades do M6, mas também já fazer a reposição do pessoal que está no M7. Só que a grande questão é que a gente viu que, como a gente está hoje, por exemplo, no internato, a gente tem 3 turnos do internato na rede municipal, e a gente está tendo que fazer rodízio, há uma previsão para o próximo semestre, no próximo semestre, a gente ampliar nosso campo para Rio das Ostras. Já está quase finalizando nossos termos de compromisso, em que a gente vai estar utilizando a rede ambulatorial, em que a gente vai estar podendo fazer algumas atividades da pediatria e de outras áreas lá, e com isso a gente vai ter um campo maior. Mas nesse primeiro momento a gente achou prudente de estar apresentando essa proposta. Isso aí como grupo. Né? A saúde do adulto A, que todos os docentes vacinados concordaram em retornar, aí tanto semiologia do adulto quanto a técnicas operatórias. Também a mesma quantidade de discentes, né, que é o mesmo período, né, basicamente. Atividades práticas distribuídas e também a mesma lógica da saúde da criança, que seriam no máximo 2 semanas, 4 a 6 turnos de atividade. Só que na semiologia do adulto, a gente não utilizaria a rede pensando nessa precariedade da rede. A gente utilizaria, todos aqui que já passaram pela graduação da medicina, que no primeiro momento de exame, a gente faz em pequenos grupos, um examina o outro. E nessa lógica a gente iria trabalhar até os professores chegaram ao consenso que seria uma forma mais segura de retornar às aulas. Logicamente que isso daí é um primeiro planejamento. Todo planejamento sofre um replanejamento, mas esse é o primeiro desenho do como voltar. Isso vai depender muito de como vai estar a situação naquele momento que as atividades práticas iniciarem. E aí, a gente, com isso, em cima desse material, a gente foi atrás dos setores para ver como que está a infraestrutura, né? Em relação aos profissionais da limpeza, a gente já recebeu essa semana o informe que a atuação dos profissionais de limpeza está garantida a partir de julho de 2021. O campus hoje está sem governabilidade para o fluxo de exames de Covid antes do retorno das atividades, que seria padrão ouro, mas que não é um padrão, que não é uma necessidade, não é como é um padrão ouro, assim, seria o ideal, mas também não seria uma coisa para viabilizar a situação, mas estaria aumentaria o risco, né? A maioria dos alunos do primeiro ou 8º período atualmente não estão morando em Macaé. A maioria dos discentes de teste sem vacinação, que isso aí já espera-se que esteja melhorado, mas hoje a gente tem os internos que ainda não foram vacinados, mas um informe que eu gostaria de estar passando para os membros, que a maioria dos estudantes que estão vacinados são porque eles foram nos municípios onde os pais moram, onde eles estão morando hoje. Porque se fosse depender da prefeitura, a gente não teria essa vacinação, uma cobertura tão grande quanto a gente tem hoje. Por exemplo, no início da negociação, a turma do internato, a gente tinha em torno de 47 alunos da turma do internato que precisavam ainda ser vacinados. Já estamos no número de 21 alunos. E se demorar mais a Macaé, vai chegar um momento que eles não vão precisar nem vacinar, mas os internos que todos já foram vacinados. Eu estou colocando isso sobre a situação da vacinação, para vocês terem uma ideia. O grupo de docentes sem vacinação, embora já foi posicionado pela secretaria, que vai começar a educação, mas só não está claro como vai ser esse calendário. O fornecimento de EPI para o corpo social envolvido na prática está garantido, sem garantia de realizar a testagem antes do início das atividades, já se tem em cima, né? Saiu um decreto no município, né, que estaria determinando a quantidade de alunos que poderiam estar no campo, né, que aí seria faixa verde, 100% das atividades escolares presenciais poderiam acontecer, 75% na faixa amarela, 50% na faixa laranja e 25% na faixa vermelha, logicamente ainda sob o aval da secretaria. Situação do município de Macaé, fragilidade na relação CEMUSA com a UFRJ, que você já foi citado aqui. A CEMUSA não garante a testagem para a Covid do corpo social antes das práticas
das atividades práticas. Da reunião dos docentes, acho que foi no dia 20, alguma coisa do mês passado, a gente teve alguns encaminhamentos. A avaliação da possibilidade de lançamento, porque uma das coisas que está dada hoje, hoje está sendo lançados em todos os conceitos das disciplinas, está sendo lançado como o grau completo na nota, né? Só que ele está incompleto por conta das práticas, que não estão sendo cumpridas. Então, isso gerou uma dúvida nos docentes, que eles acham que esse ponto deveria ser discutido em algum fórum. Inicialmente, essa reunião do docente, eles encaminharam como uma conversa, seria legal fazer uma nova assembleia para falar sobre isso, né? Uma nova assembleia dos docentes. Mas esse ponto eles acharam que seria interessante aprofundar. Elaboração de um plano de readequação das atividades práticas para a modalidade remota em curto e médio prazo, também uma outra questão que tem que ser aprofundada, e elaboração de um plano de retomada das atividades práticas de disciplinas não contempladas na modalidade remota, em situação sanitária adequada para retorno. Que, independente se for aprovado ou não essas disciplinas, que a gente continue o planejamento das demais. Esse é o encaminhamento. Encaminhamentos das reuniões dos docentes, né? Concordância do envio do envio ao SEG, quer dizer, pelo posicionamento dos alunos, que eles, já foi demonstrado na carta anterior, o interesse que seja encaminhado ao SEG pedindo o retorno dessas aulas práticas presenciais, né, a modalidade híbrida, de forma gradual, conforme, logicamente, o quadro epidemiológico da cidade. Elaboração de notas informativas, como já disse também, semanais ao corpo discente, que a gente vai estar estendendo também para o corpo social. Organização do fluxo de envio de declarações ao corpo discente para viabilizar a vacinação dos mesmos. E aí, nesse ponto aí, porque como os alunos estão vacinando em outros lugares, a gente está organizando, como em torno de 200 estão querendo as declarações, a gente organizou um fluxo que a gente vai estar fazendo uma lista, que aí o Centro Acadêmico está buscando essa lista junto aos alunos, a lista dos acadêmicos, ou melhor, dos discentes, em que a gente vai produzir uma única declaração informando que ele é aluno e que ele provavelmente no próximo semestre vai estar retornando às atividades práticas, pensando até o 8º período. Que mais? Elaboração da carta do centro acadêmico, que aí já foi claro, acho que isso aí não precisa falar, mas houve um entendimento naquele momento. Existia uma definição naquele momento, na reunião, que seria uma carta a CEMUSC, e aí depois foi tirado por conta de tudo que já foi dito, né? Eu não vou entrar nesse detalhe. Então, eu acho que foi, né? Foi. Então, pessoal, a minha proposta, como a gente já discutiu esse assunto várias vezes, a minha proposta é que a gente faça, a gente tenha 15 minutos de questionamentos ou de ponderações sobre o assunto, e aí depois a gente entraria em votação. No primeiro momento, estaria em votação se a gente encaminha ou não para o ofício ao SEG para essas disciplinas, e depois a gente estaria vendo os encaminhamentos dados nas reuniões. Então, está aberta a palavra. Quem gostaria de se inscrever? Luiz, tem a inscrição da Joseline, representante dos técnicos, e depois da Ramila. Então, Josi, é isso? Josi e Ramila, é isso? Eu não escutei direito, é isso? Isso. Tá, então, Josi. Sim, boa tarde. Eu gostaria de pedir, de certa forma, que fosse um movimento uniforme de vacinação. Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, os alunos vão se vacinar, os profissionais médicos da área médica já se vacinou, só que os técnicos em geral, de infraestrutura, técnicos de secretaria acadêmica, serão vacinados com os profissionais de educação. Eu gostaria de pedir que isso seja bem mais uniforme, entendeu? Porque o que acontece? Esses técnicos vão voltar, esses de anatomia aceitaram voltar, mas isso demanda mais estrutura, infraestrutura, pessoal de limpeza, vigilância, e isso vai reverberar em outros profissionais. Então, eu não tenho nada contra o pleito dos alunos,
mas eu acho que a gente deveria construir um movimento uniforme de vacinação, para que todo mundo esteja imunizado, desde o aluno, o professor do ciclo básico, o profissional de limpeza que já está sendo vacinado, os vigilantes que já começaram a se vacinar. É só esse meu questionamento, mesmo, meu pedido, não é questionamento. Obrigada. Ok, Josi. Ramila. Boa tarde de novo, gente. Então, eu venho, né, reforçar a questão da solicitação dos estudantes e falar algumas coisas, né? Por exemplo, num cenário ideal, a gente deveria caminhar junto com a vacinação. Então, assim, a gente deveria voltar só no momento em que todos os alunos estivessem imunizados. Eu concordo com isso, eu acho que é a opinião que todo mundo compartilha, né? A maioria, pelo menos. Então, assim, a nossa prioridade, pelo menos enquanto estudante, e o que a gente vem lutando todos os dias, com toda a movimentação que o Centro Acadêmico tem feito, em conversa com a coordenação também, e com a Prefeitura de Macaé, é que a gente tenha prioridade de vacinar aqueles alunos que estejam mais avançados no curso. Né? Então, a gente começou pelo internato, e aí a ideia é descer para o clínico, e, portanto, os alunos que forem imunizados primeiramente seriam esses alunos mais avançados, porque isso, né, reitera o que a gente tem falado com a prefeitura. Porque quando a gente solicita vacina à prefeitura, a gente solicita para que seja vacinado porque esses alunos estão dentro dos serviços de saúde da cidade de Macaé. Então, assim, eles são tanto potenciais contaminantes como potenciais contaminados. Então, assim, esse é o nosso discurso, né? E acaba condizendo com o que a Josi falou anteriormente, porque o ciclo clínico retornando, ele usa muito menos o polo e menos os laboratórios também, menos os técnicos. Então, assim, o ciclo clínico ele está muito mais envolvido com os serviços de saúde da cidade. Nossa maior preocupação, como eu disse, é a questão da vacina, e eu venho reforçar a solicitação de construção do ofício, porque ela tende a abarcar a nossa formação e o nosso relativo atraso, né? Se me permitem dizer assim, em relação às outras instituições públicas do país que vêm adotando ainda, né? Que vêm adotando já esse regime de retorno. Então, a gente tem vários exemplos de instituições públicas que já retornaram. Retornaram como? A partir do internato, posteriormente do clínico. Então, assim, é não passar na frente de ninguém, né? Então, instituições como o FRJ Fundão, o ERJ, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Pernambuco, Universidade Federal de Minas Gerais, todas as instituições já retornaram com o ciclo clínico. Então, é isso que a gente vem solicitando, que a nossa formação não fique defasada frente às outras instituições, porque caminhamos juntos, somos todas universidades federais, algumas estaduais, né? Então, assim, é claro que a gente não quer fazer isso sem a proteção dos estudantes. Esse ofício, ele vai ser feito e as aulas não vão simplesmente voltarem amanhã, como o professor Luiz Cláudio comentou, né? Ele vai emitir essa declaração, portanto, com uma data para a gente retornar. Essa data vai depender do que a prefeitura, de como vai estar a cidade de Macaé em relação à situação epidemiológica. Então, assim, não é simplesmente voltar amanhã, é ter a prerrogativa de vacinar esses estudantes com uma data marcada para eles voltarem ao campo prático em situação de imunização. Então, assim, não é um simples vamos voltar e pronto, né? A nossa maior demanda, como eu falei, vou repetir de novo, é a vacinação gradual, respeitando uma hierarquia de períodos, visto que a necessidade de um estudante retornar ao campo de prática enquanto discente do 7º período é evidentemente maior do que a de um aluno do 3º período, que é o que vem sendo feito em todas as universidades. Eu tenho batido nessa tecla, né? A gente, portanto, nesse ofício, vai trabalhar junto com a nossa coordenação, entendendo as nossas particularidades, colocando, né, as práticas dos alunos em dia, entendendo o tempo hábil que esses alunos terão para correr atrás do que foi perdido, né, a sua prática, por exemplo. Vou dar o exemplo da minha turma, 7º período. Quer dizer, estou no 6º ainda, mas vou para o 7º, entrei de férias hoje. Então, assim, a gente tem que correr atrás de semiologia da M5, a gente tem que correr atrás de M6, né, que é o ambulatório da M6. Então, assim, a gente tem 2 períodos atrasados que a gente precisa correr atrás, em comparação a outros estudantes que têm mais 4 anos e meio de curso, a gente só tem 2 anos. Então, assim, a ideia é respeitar essa hierarquia também, sabe? E obedecer aquilo que vem sendo feito em outras instituições. Eu concordo com o que a Josi falou em relação à vacinação de técnicos, mas eu queria dizer que essa coisa do técnico, da prioridade do ciclo básico, não deveria entrar em pauta nesse momento. Assim. A gente vai trabalhar junto, né? A gente tem algumas dissonâncias, por exemplo, essa questão da M3, é algo que a gente ainda vai conversar e tal, né? Da anatomia, enfim. Mas, assim, acho que a principal coisa é a aprovação desse ofício para a gente construir, pelo menos, e tentar estudar as outras possibilidades que a gente tem. Encerro. Alguém mais inscrito?
Professora Gisele, não pode abrir o áudio, está escrevendo no chat, Luiz. Eu vou até tentar falar rapidinho, mas se começar o barulho aqui, eu fecho. É porque eu só coloquei aqui, boa tarde a todos, eu não sei como é que está a questão da vacinação nas outras universidades. Filha. Deixa eu esclarecer você. Você está com uma plateia grande, né? Eu só queria. Eu sei como é, Luiz. Eu só gostaria de saber dos discentes, dos representantes, se está claro para eles como a vacinação que está acontecendo. Exato, Ramila, né? É só porque, assim, do meu ponto de vista, às vezes fica uma ideia, uma sensação de que nós, docentes, não estamos nos esforçando, de que não há um empenho da própria UFRJ. Mas o que propiciou o que está acontecendo no Rio de Janeiro foi a Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Então, acho que é só uma ponderação que eu gostaria de ter certeza que está claro para todo mundo, para os discentes, principalmente isso. Tá? Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Só para entender, Ramila, a sua colocação, porque aí você está propondo retirar na proposta a anatomia, é isso? Só para você entender a sua proposta. Retirar. É só a gente tentar obedecer uma certa hierarquia de retorno, assim, quando a gente for solicitar. Porque, por exemplo, a gente está com 3 turmas no clínico, mas acho que isso não vai entrar aqui agora na discussão, professor, porque a gente pode discutir isso enquanto estivermos formulando o ofício, né? Não, na verdade não. Aqui a gente vai aprovar as disciplinas que a gente vai estar elencando para o próximo semestre. Hoje é para decidir isso. Então, assim, se for aprovado ou não, a gente vai decidir aqui com essas disciplinas. As próximas, a gente tem um tempo aí para pensar no planejamento de cada uma. Mas essas disciplinas foram pensadas pensando quais seriam as disciplinas essenciais. E houve uma análise que a anatomia e a semiologia seriam essencial. O pessoal do Fundão, por exemplo, começou em M3, M7 e M8, mas eles queriam começar a anatomia, porque há um entendimento que a formação, no decorrer do processo, ele vai precisar... existia uma necessidade de começar a semiologia, mas os docentes da semiologia não toparam. Então, só o pessoal do M7, M6 e M7 que toparam, que foi a clínica médica e pediatria, ortopedia, já não lembro de todos. E no M8, eles falaram que as práticas já estavam sendo contempladas pela atividade remota, para que não tivesse que fazer essa reposição. Então, isso que foi feito esse movimento. Em outros lugares, a anatomia voltou. Então, depende muito do curso. Aí, pensando bem, na nossa particularidade, foi pensado essas 3 disciplinas, como o pontapé inicial. Entendeu, Ramiro? Entendi, professor. Só que assim fica um pouco mais difícil de andar junto com a vacinação, né? Porque... Agora só uma coisa, um fato, que aí eu acho que esse encaminhamento aí deixar claro para todos. O encaminhamento, inicialmente, estava não condicionado à vacina. Vocês querem que encaminhe um ofício condicionado à vacina? Porque, na realidade, a universidade não tem governabilidade sobre isso. Então, é uma pergunta que eu faço, não só aos discentes, estou falando a todos, caso seja aprovado, mas isso é para um outro momento. Mas eu estou falando, são 2 situações distintas, né? A proposta é não condicionada à vacina, vocês estão querendo que seja condicionada à vacina. Condicionada à vacina, a universidade não tem governabilidade sobre isso. A questão os discentes estão propondo isso. É isso que vocês querem manter? A pergunta é essa. Não, professor, eu trouxe aqui uma outra questão. Uma coisa... lógica. Então, assim, mas, Júlia, Ramila, eu não participei dessa questão. Então, mas eu peço que as pessoas que participaram do GT e os representantes discentes, assim, você não é representante discente aqui, eu garanti a fala porque eu acho que é um tema importante, mas assim, eu acho importante que os representantes das áreas falem sobre isso, né? Inclusive, se você está colocando essa proposta, eu quero saber se é essa a proposta dos alunos, porque aí a gente vai ter que pensar na hora da votação qual vai ser a proposta. Você está falando que o retorno das aulas tem que ser condicionado à vacina. É isso que os discentes estão dizendo? Eu quero saber isso. Eu não falei isso. Eu não estou então, entendi dessa forma. Não, eu estou querendo entender.
Eu queria entender, tá? Eu entendi Eu dessa entendi forma. Por errado. isso Igual o senhor falou, eu não estou na condição aqui de estabelecer nenhuma proposta. Eu não sou representante discente aqui. Eu vim representando o CA e, na verdade, o que eu falei foi a minha ideia sobre isso. Eu não estou na condição de colocar nenhuma proposta tá, aqui. desculpa. Entendi que você estava colocando no propósito, só isso. Ok, Gabriela, já deixei ela falar. Professor, eu posso falar? Claro. Júlia, como representante discente. Eu acho que ela só quis dizer em relação, por exemplo, a vacinação com a prefeitura. Quando a gente for pedir a vacinação para a prefeitura depois da vacinação dos nossos internos, a lógica vai ser de forma decrescente, né? Ou seja, a gente vai conseguir a vacinação agora na sexta-feira até M8, então a gente depois vai tentar para M7, M6, M5 e afins. Aí eu acho que ela quis dizer em relação a isso mesmo, não em pedir um ofício de vacinação junto com o retorno, até porque a gente sabe que a instituição não tem respaldo para isso, porque a gente sabe como está sendo feita a vacinação na sede, como deve ter ocorrido aqui, que é juntamente a prefeitura. Acho que foi mais um entendimento errado mesmo. Você quer falar? Eu gostaria de fazer uma colocação. Pode falar? É o cara da vez. Eu penso assim, que quando a gente manda para o SEG, é uma autorização, né? Não uma obrigação. Então, nada impede que depois a coordenação do curso possa ir negociando a logística disso, assim. Então, eu penso que a escolha dessas disciplinas foi bem oportuna, porque são disciplinas que efetivamente a falta da prática ela é muito grande, né? E não acho que dê para a gente pensar na lógica decrescente. Eu acho que quando for negociar com a prefeitura a vacinação, é a segunda questão, eu acho que tem que negociar, então, quem voltou para a atividade híbrida, né? Eu acho que tem que ser negociada nesses termos. Então, mas eu acho que quando a gente manda para o SEG, a gente está pedindo para que eles autorizem. Se eles autorizarem, a gente depois decide como vai operacionalizar, se vai ser no mesmo momento. Acho que também questões internas da própria coordenação, né? Esse ofício é para autorização e uma coisa, né? A vacinação está condicionada aos alunos que estão em atividade prática, independente do período. Essa é uma lógica que Macaé está colocando, mas se você for ver os outros cursos, não estão funcionando assim. A enfermagem, por exemplo, 12 disciplinas, inclusive disciplinas iniciais, em que eles vão estar também incluindo os alunos das disciplinas iniciais do primeiro e segundo período na vacinação, porque, na realidade, há um entendimento, no momento que o aluno está exposto, ele necessita de vacinação. Esse é o entendimento. Como acredito também que a questão dos profissionais de educação e os envolvidos na área de educação vão ser vacinados também, até um pedido da Josi. Então, representando os técnicos. Então, isso eu acredito que vai acontecer. Mas, não necessariamente, isso é um pensar, é o discurso que a secretaria está usando agora, mas não quer dizer que vai ser sempre esse. Na realidade, eles vão vacinar quem está no campo. É isso. Mais alguém gostaria de falar? Então, pessoal, o primeiro passo da conversa agora seria colocar em votação se vocês concordam a gente caminhar para o SEG, ponderando essas disciplinas e colocando também que estaria condicionado à pandemia e condicionado ao uso de EPI e medidas de segurança. Então, eu queria que as pessoas se manifestassem, se todos já estão esclarecidos sobre o ponto, né, sobre essa pauta. Aí, o que votasse o número 1, aí, Bárbara, você me ajuda? O número 1 seria retorno, ou melhor, encaminhar melhor o ofício, né? E o segundo seria não encaminhar o ofício, para o primeiro momento de conversa, para depois a gente ir para outra parte da votação. Eu vou escrever aqui no chat, mas... Tá, ótimo, obrigado. O segundo é aguardar o encaminhamento? Aguardar, ou não encaminhar, né?
Então, peço que os membros se posicionem no chat, por favor. Então, aprovado. Então, a gente vai estar nessa fase aí de elaboração. Ok, já tem voto para aprovação. Então, a gente vai estar encaminhando essas 3 disciplinas, o ofício para o SEG, que aí o centro acadêmico vai estar ajudando a gente a elaborar, né? E a gente vai estar fazendo, depois a gente volta a entrar em contato para falar os detalhes. Agora, um outro ponto, que teve esses encaminhamentos principalmente dos docentes, porque dos docentes eu acho que boa parte já foi resolvido aqui, né, pelo menos iniciado. Agora, dos docentes, tem aqueles 3 pontos que são primordiais nesse momento, que é tanto a avaliação dessa questão de pensar em colocar inconclusivo nas disciplinas, que não estão contemplando a prática. Outra é pensar o planejamento das outras aulas em momentos mais adequados, né? E pensar para ter o planejamento na mão. E o outro, ver das disciplinas que estão sendo dadas, como foi feito no fundão, das disciplinas que estão sendo dadas, se tem algumas disciplinas que a gente pode, por exemplo, mecanismos. Mecanismo, já houve uma conversa com alguns professores do mecanismo que eles falam que a prática dá para ser contemplada da atividade remota. Não precisa estar no PPC isso aí também a gente pode encaminhar futuramente, mas eu acho que isso precisa aprofundar conforme foi colocado pelos docentes, né? Só que fazer uma nova reunião, uma nova assembleia para discutir esses 3 pontos, como são pontos que precisam de um aprofundamento, aí eu queria fazer uma proposta aqui para o colegiado, ver se vocês concordam com esse processo, da gente fazer essa conversa nas comissões. Nas comissões do ciclo do 1º ao 4º do ciclo clínico, tem representantes discentes, tem representantes das disciplinas e tem a coordenação participando e o centro acadêmico. Então, esses atores participam desse encontro, que a gente poderia, conforme houver a necessidade, a gente poderia ampliar, fazer braços, como a gente fez nos GTs, de criar GTs caso aumente a complexidade, ou se não, operacionalizar dentro da comissão. Eu queria saber se a gente poderia encaminhar dessa forma, se a gente poderia fazer essas discussões, queria se as pessoas se manifestassem ou se alguém tem uma outra proposta sobre esses encaminhamentos dos docentes. Alguém tem alguma outra proposta em relação a essa reunião dos docentes? As propostas dos docentes? Além dessa que eu estou fazendo? Então, eu queria colocar vou colocar em votação, se todos concordam, a gente faça essa discussão nas comissões. Eu peço que manifestem no chat. Cristiano, você está confundindo. Concorda, porque os GTs foram por disciplina que já fecharam. Só entender seu voto aí, Cristiano. Luiz, você pode repetir, por favor? Se vocês concordam, se vocês concordam da gente discutir esses encaminhamentos dos docentes, que eu vou colocar aqui de novo para vocês lembrarem. Aqui, discutir esses 3 pontos nas comissões do ciclo clínico e da comissão do 1º ao 4º. E se houver necessidade, vai ser criado GTs nas disciplinas mais complexas. Mas tem disciplinas que já dá para fazer a discussão no GT. No GT você já tem representantes dos atores envolvidos. Eu queria saber se vocês estão de acordo ou não com essa proposta. Aí eu pedi para manifestar no chat. Aí eu vou abrir outra vez a votação, como teve alguns que não votaram, eu abro outra vez a votação. Então, a votação iniciou outra vez. Ok. Então, pessoal, vocês têm fôlego para mais uns 5 minutos para a gente discutir a pauta que eu acabei pulando? Ou vocês querem que façam uma apreciação online? O que vocês preferem? Vocês têm fôlego para mais conversa ou não? E os demais?
Quem precisa mais de fôlego é você, né? Você que tá falando, a gente nunca tá ouvindo. Não, mas vão ser 5 minutos de conversa. É só porque esse ponto dos mais médicos é só porque a gente já teve que encaminhar referendo, a gente teve que encaminhar para a direção do campus, e eles também fizeram a referendo para a questão do RH, porque os mais médicos, ele esse programa já existe há 8 anos. E com a criação dos mais médicos, os tutores, que são, a estrutura é tutor, e aí tem um supervisor que ele coordena o processo do supervisor, que o supervisor supervisiona os médicos do programa. E esse tutor, geralmente, são professores das universidades, e as universidades federais receberam, aqui no Fundão, receberam 5 vagas para substituir os professores em atividade na tutoria dos mais médicos. Hoje, aqui na UFRJ, temos 5, né, sendo 4 do Fundão e um do Rio de Janeiro, e um de Macaé, um de Macaé, que sou eu. Em 2014, o César ocupou esse cargo de professor temporário, que pode prorrogar por 6 anos, que aí seria o tempo para terminar o programa Mais Médicos. Só que o programa Mais Médicos ainda continua. Então, esse prazo para a contratação foi prorrogado. O César, ele terminou, ele pediu a exoneração do cargo de temporário em 2018. Aí houve um pedido na época pelo Joelso, que estava como coordenador, a gente fez endossado pela direção, mas aí agora a informação, só que não foi para frente por umas questões burocráticas da época. Agora a gente já está fazendo essa solicitação em conjunto com os outros lugares que têm esse direito para essa vaga, o IESC, por exemplo, e a Medicina de Família lá do Fundão, mas principalmente o IESC que vai estar reivindicando essas vagas também. E aí a gente vai estar aqui ao Instituto de Saúde Coletiva, lá do Fundão, em que a gente vai estar solicitando essas vagas, essa vaga. E a solicitação do setor específico é que a gente tenha o referendo do colegiado, para que a gente tenha maior legitimidade para pedir essa vaga. Então, é uma vaga de professor temporário que pode ser prorrogada por 6 anos. Inicialmente. Então, a gente já fez essa solicitação, seria para aprovação aqui, para ver se vocês estão de acordo ou não com a referendo que a gente fez. E aí, alguém tem alguma dúvida? Eu peço para manifestar no chat quem está de acordo e quem não está. Ou se abstém. E os demais? Só o Elva que voltou. Tá. Luiz, só sinalizar que acho que o Joelson caiu, e os demais professores sinalizaram aqui a saída da reunião, mas falta um para o quórum. Ih, gente! Então não dá para discutir. O Joelson, será que ele volta? Com o Joelson tem quórum ou não? Com o Joelson, sim. Como ele não sinalizou a saída, talvez ele tenha só caído. Ai, caraca. Pede para ele retornar pelo menos para essa questão, né? Porque essa é uma questão muito estratégica para o curso. A gente tem, por exemplo, na época do IRNAC era em torno de 100 professores. Hoje a gente tem 90 professores no curso. Então a gente está numa situação catando moeda, né? Deixa eu tentar falar aqui com o Joelson. Pessoal, eu não consegui falar com ele, não. Então, Luiz, você ia só falar uma alguma dúvida coisa? que eu fiquei, só uma dúvida que eu fiquei é o seguinte: já existe esse professor ou abriria uma vaga para contratar
contratar esse professor temporário? Não, na verdade, esse professor temporário já existe, já existia, né, que era o César, que ele pediu exoneração no momento que ele foi aprovado como efetivo. O César ficou como 4 anos seguidos sendo nosso professor temporário. Não, estou falando isso como tutor do Mais Médicos. O que tem? Você está falando que é um professor para ficar 6 anos, não é? É como então, se fosse um professor substituto com uma outra categoria, né? Tá, tudo bem. O que eu estou perguntando é o seguinte: a gente vai pedir essa vaga, essa solicitação. Esse professor, já existe uma indicação desse professor? Não, ou vai tem ser que fazer processo, processo seletivo. Eu quero saber, o processo seletivo. É isso que eu quero saber. Tudo bem. Processo seletivo. Mantenho de acordo. Então, você quer falar? Sim, não, só esclarecer um pouco, né? Na verdade, a gente tem as 2 categorias, né? O efetivo e o substituto. O substituto, ele só pode ficar 1 ano, renovável por mais 2. E não pode, a mesma pessoa não pode se candidatar novamente. Já a regra para o temporário é uma regra excepcional, né? Ele pode permanecer até 6 anos, né? Então, como a gente tem baixo número de professores, né? É uma vaga a mais para o curso. Nós não temos, no meu entender, a gente não tem nem que, não importa quem foi antes, era o César, quem vai ser. Na verdade, é uma vaga que precisa, que a gente pode usar, é um direito que o curso adquiriu, né? E eu sou totalmente favorável que a gente reforce o pedido de que essa vaga permaneça nossa. Como ela vai ser encaminhada, aí é todo aí é toda uma discussão que será feita. Só isso. E essa vaga, ela existe ainda, né? Na verdade, foi um código gerado para a UFRJ. A UFRJ tem 5 códigos desses temporários. Tanto que o do IESC, eles vão renovar. Eles já estão há 6 anos com essa professora temporária, eles vão renovar agora. Então, e lá é uma temporária de 40 horas. Então, a gente seria uma vaga de 20 horas. Joelson, você que chegou agora, a gente fez a votação, mas aí, falta um para votar. Você entendeu a pauta? Entendi. Mas agora já fez a votação, né? Mas você sabe da pauta, senão você vota agora, senão a gente abre a votação outra vez. Você entendeu a pauta? Eu acho que no final eu estou de acordo. Então já está votado. Eu acho que todos estão esclarecidos sobre o ponto. Vocês acham necessário votar de novo? Eu acredito. Quem não concorda, quem concorda em não votar outra vez, ou melhor, acata a votação anterior mais o voto do Joelson, que se mantenha, que não se manifeste. E aquele que discordar, peço para se manifestar agora. Então, gente, acabou, né? Gente, que reunião complicada hoje, né? Cai conexão, sala não funciona, um problema. Acho melhor me dizer. Alguém aqui, não sei. Só um detalhe. Pessoal, até a próxima, então. Tá bom? Tchau. Boa tarde para todos. Ô, Luiz, acho que alguém estava tentando falar alguma coisa, um dos alunos, mas não sei se... Sou eu. É que a Bárbara tinha caído, eu não sei se ela pegou o final dessa última votação, só isso. Mas tá gravando, Gabriela. Então tudo bem, tudo bem. Tá bom? Okay. Então, tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.